Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. No jardim, Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Ouvintes amados, desejo muito nessa programação que Deus, mais uma vez, possa abençoar a tua vida através da exposição, da meditação da Palavra de Deus. Que nessa programação Deus possa tocar o seu coração, acrescentar a sua, a minha, elevar a nossa fé para confiarmos plenamente em Deus e em sua palavra. Neste programa de hoje nós tomamos por base bíblica o texto que se encontra aos Hebreus capítulo 11, versículo 8, de onde nós estamos meditando acerca daqueles que confiam plenamente em Deus, confiam plenamente em sua palavra, sem duvidar, porque existem muitos que são apenas admiradores de Deus, apenas meros admiradores de suas promessas, de seus personagens bíblicos. São apenas admiradores daqueles que confiaram em Deus, tiveram fé, e Deus pôde usá-los e cumprir suas promessas na vida deles. Já existem outros que não são apenas espectadores, admiradores, plateia, mas confiam plenamente em Deus. E é sobre estes que nós estamos pensando, estes que a Bíblia nos mostra aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, aonde muitos deles foram testados e provados, mas não vacilaram. Foram testados, provados, desafiados em sua fé, passaram por duras provações, mas todavia eles confiaram mais em Deus do que em qualquer outra coisa. Então nós tomamos aqui Hebreus capítulo 11 e vemos nesse capítulo 11 de Hebreus que os heróis, consideramos estes como verdadeiros heróis, os heróis da Bíblia Sagrada, os heróis da fé, eles em verdade se destacaram nisso. Não conheceram razões, não conheceram o duvidar.
se entregaram inteiramente, mesmo sem saber do resultado, sem saber o que aconteceria lá na frente. Dentro deles havia algo maior que os puxava, os fazia inclinar para o lado de Deus, para o lado da fé. Nós vemos em Hebreus 11, encontramos aqui acerca destes homens, Abel, Noé, a Bíblia dá o nome deles, Enoque, Abraão, Isaque, Jacó, e enfim, para estes santos aqui, são inúmeros. Estamos citando apenas estes, mas são inúmeros. A Bíblia diz que não daria tempo de citar todos. Mas estes aqui, os primeiros que encontramos aqui aos Hebreus capítulo 11, Abel, Noé, Enoque, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, estes, quando Deus falava para eles, aquilo era tudo. Eles seguravam aquilo que Deus estava falando através de seu profeta, através da sua voz. Eles tomavam aquilo e isso era o suficiente para eles. Para eles, os heróis da Bíblia Sagrada, os patriarcas, aqueles cristãos da Bíblia, a palavra era o suficiente. E nós estamos vivendo em um tempo quando a palavra ela tem perdido o seu valor. Vivendo em um tempo quando Deus está perdendo o valor para a humanidade. As pessoas têm encontrado muitas outras coisas para ocupar o lugar de Deus. As vãs filosofias estão ocupando o lugar, o materialismo está ocupando o lugar, os prazeres terrenais estão ocupando o lugar. Muitas coisas. Deus está perdendo sentido para o homem moderno. Nós vemos o homem moderno tirando a Bíblia da escola, as leis modernas, em muitos países já são assim, e em nosso próprio país, se não tivermos cuidado também, a coisa pode se agigantar, crescer, inclinar para isso. Mas o direito de religião, o direito de culto, de adorar a Deus, de servi-lo, de respeitar a sua palavra, está sendo negado aos homens. Ou seja, vivemos em uma geração onde, em um tempo, em uma era, conhecido como tempos do fim. E nesse tempo do fim, nessa era final, podemos dizer assim, uma das grandes coisas que eu vejo como um sinal do tempo do fim é que a palavra já não é mais o suficiente. A palavra já não significa tudo para o homem como costumava significar para aqueles personagens que confiaram tanto em Deus que as suas vidas foram usadas para escreverem esse sagrado livro, suas vidas, maneiras de agir, condutas, decisões, escolhas, atos de fé, a maneira como se comportaram, como agiram, aqueles personagens da Bíblia, especialmente em nossa meditação, estes personagens do capítulo 11 aos Hebreus, deixou um memorial, um legado para aqueles que realmente quiserem se motivar, se nutrir, se encorajar, para servir a Deus, confiar plenamente em Deus, em sua palavra, como eles serviram e confiaram plenamente na palavra de Deus. Para eles a palavra era o suficiente, era tudo. E eu pergunto, e para nós? E para essa geração que vivemos? E para o ouvinte que me escuta nesse momento? O que a palavra de Deus, suas promessas, seus mandamentos, seus conselhos, seus ditames, o que isso significa para você? Para eles, a palavra estava acima de dúvidas, de conjecturas. Para aqueles personagens que escreveram a Bíblia, que aos Hebreus capítulo 11, a própria Bíblia diz, em um desses versículos, que estes homens, o mundo não era digno ou não foi digno de recebê-los. O mundo não foi digno deles terem pisado por essa terra. E foram vilipendiados, envergonhados. A Bíblia diz que foram vituperados, perseguidos. Muitos foram apedrejados, queimados. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que eram homens cujo mundo não foi digno de tê-los andando, pisando sobre a face da terra. Não foi digno de recebê-los porque o mundo é incrédulo.
troca Deus por qualquer coisa. O mundo está cada dia mais escuro, mais ímpio, cada dia fazendo perder sentido, deixando perder o valor, o real sentido, o que Deus disse, o que Deus prometeu em sua palavra. O mundo não era digno de recebê-los, porque o que Deus dizia estava acima de bens materiais. Eles não foram como o jovem rico que rejeitou a Cristo porque tinham um pouco mais de bens materiais do que aquela sociedade daqueles dias, do que aqueles que estavam em torno de Cristo. Ele não sabia o que verdadeiramente era riqueza, não sabia o que verdadeiramente era tesouro. E Jesus já havia dito: acumulai tesouro nos céus e não aqui, porque nos céus os ladrões não roubam, a traça e a ferrugem não corrói. Ajuntai tesouro nos céus. Estes homens de Hebreus, capítulo de número 11, meus amados ouvintes, eram homens que o mundo não era digno deles. E não era digno, digo, exatamente por isso, porque quando Deus falava, eles não perguntavam quando, que hora. Eles acreditavam, eles não perguntavam por quê. Se Deus dissesse para eles: arrependei-vos e cada um de vós e sede batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38, vemos uma multidão de quase 3.000 almas indo a Pedro para ser batizado. Não queriam indagar, questionar, por quê, aonde, por que devo. Não, ouviam a palavra e tinham uma alma sedenta para cumprir, obedecer a lei de Deus. Eles sabiam que o segredo da vitória estava no obedecer. Como é bem-aventurado o obediente, como é bem-aventurado o filho obediente, que teme, ou seja, reverencia, respeita os seus pais. Como é feliz e abençoado aquele filho que teme, que respeita a Deus. Ele não vai tirar pergunta, questões com Deus. Ele sabe que suas próprias vaidades humanas ou vontades humanas são vaidades passageiras. Ele sabe que as suas vontades podem estar sendo nutridas por egos, caprichos humanos, orgulhos, egoísmos, e que Deus tem uma vontade soberana, e quando Deus fala, ele não vai questionar a Deus. Mas essa geração questiona o pai: por que não posso ir? Questiona a mãe: por que não devo andar com ele, andar com ela? Por que é que não devo ter esse tipo de amizade? Questiona sempre os pais. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 3 que seria uma era de filhos rebeldes nesses dias trabalhosos, ingratos, desobedientes. Está escrito na Bíblia: desobedientes a pais e mães. E espiritualmente a mesma coisa. Eles têm prazer em não cumprir a palavra. Enquanto Deus fala, eles vão buscar razões, querem provas científicas do que Deus disse. Deus não é para irmos atrás de provas científicas para crermos nele. Deus se toma por fé, como estes homens da Bíblia tomaram por fé. É uma questão de fé. Quem tem, tem. A fé é um dom de Deus, é dado gratuitamente. Se você tem, louve a Deus por ter. Bem-aventurado é você, que foi contemplado por esse presente da misericórdia e da graça de Deus, que podendo passar pelos piores vales, pelos momentos mais terríveis da sua vida, pelas provas mais gigantescas que cruzarem o teu caminho, você ainda assim não duvidará de Deus, permanecerá firme, independente se haja cova de leões, ou se haja fornalhas ardentes, ou se haja arenas para que você possa ser lançado lá dentro como um espetáculo, a ser vilipendiado, vituperado, e terá que enfrentar leões e touros. Mas quando se tem fé, você enfrenta os problemas do dia a dia, as lutas, o contraditório, os dias maus, porque aqui nessa dimensão nem tudo é glória. Nem todos os dias são iguais, nem todos os dias há felicidades e felicidades nutrindo há momentos difíceis, e isso faz parte da vida do ser humano para formar o seu caráter, para lhe dar resistência,
Estes homens da Bíblia, especialmente Hebreus 11, eles entraram para a história. Deus nunca se esqueceu deles e os deixou aqui como um exemplo para nós, para que também não nos esquecêssemos deles. Eles se tornaram um memorial, não foram apagados da história. E creio que foi por isso, porque para eles, volto a repetir, a palavra era o suficiente. Deus falava, Deus mandava, Deus admoestava, Deus corrigia e eles, amém. E amém significa assim seja. Deus lhes chamava a algo, lhes exigia alguma coisa, e ainda que eles não entendessem, eles tinham um profeta para lhes dizer: é melhor obedecer do que questionar, indagar, sacrificar. Obedecer a Deus é melhor do que o mundo. Obedecer a Deus é melhor do que a carne. A carne vai pender para suas lascívias e seus prazeres, que são altamente destrutivos para o caráter humano. Sufocam a alma que está dentro do ser humano. Eles conseguiam confiar plenamente em Deus. Quando Deus disse para Abraão sair de sua zona de conforto, foi aonde nós lemos aqui aos Hebreus 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ora, quem é esse que vai saber? Ou melhor, quem é este que vai sair sem saber para onde ir? Não foi um qualquer que chamou Abraão a sair, foi Deus que chamou. Quando Deus chama, independente para onde é, independente para qual endereço, Senhor, sabendo você para onde ir ou não, se Deus te chamou, faça como Abraão: eis-me aqui, Senhor. Se Deus lhe chamou, obedecer é melhor, meu caro ouvinte. Quando Deus disse para Abraão sair e ir peregrinar, ir em busca de uma cidade, onde ele não sabia qual era o nome da cidade, do bairro, da rua, o CEP, o número, aonde ele tinha que chegar, teria apenas que confiar em Deus. Deus tinha que ser sua bússola, Deus deveria ser o seu guia, sua seta indicativa. Deus teria que comunicar com ele. Ele está à procura destes homens que confiam inteiramente nele. E Abraão saiu, foi peregrinar, foi buscar por uma cidade cujo artífice e construtor não era nenhum grande engenheiro, nenhum grande arquiteto. O artífice e construtor, diz a Bíblia, era Deus. E ele saiu para ir atrás de um lugar que ele haveria de receber por herança. Nem sabia quando ele iria receber aquele lugar, aquela cidade. Nem sabia quando ele iria receber aquela herança. Mas ele foi. Ele obedeceu. Quantas vezes Deus já falou contigo e você não obedeceu? E essa é a razão dos fracassos, do derrotismo. Esta é a razão de tantas depressões e tantas angústias. Essa é a razão de tanto problema. Esta é a razão de muitas vezes seu coração, tua consciência te condenar. Porque Deus muitas vezes fala e o homem não está atento a ouvir a sua voz. E muitos, ao ouvir a sua voz, eles dizem: isso é apenas um pensamento, e não escuta a voz de Deus. Como Abraão ouviu o inaudível, aquele que ninguém podia escutar, Abraão captou a sua voz. Você tem que captar a voz de Deus, captar o recado de Deus. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Abraão ouviu a voz de Deus, não sabia aonde ele deveria ir. Abraão não sabia onde estava o lugar, nem sequer sabia para onde ele estava indo, quando ele iria se estabelecer nesse lugar, como seria a vida nesse lugar. Mas ele dizia: se Deus falou comigo, eu creio. Deus não tem maus planos para a minha vida. Deus não me chamaria para um barco furado, para um negócio fracassado. Deus não me chamaria para uma vida de derrota. Deus não me chamaria para depois me condenar. Se Ele me chamou, me mostrará o caminho. Se Ele me chamou, há algo melhor preparado mais adiante para mim. Ele não duvidou. Por isso foi um herói. Por isso se tornou um memorial.
Por isso nunca mais foi esquecido no cristianismo e na Bíblia Sagrada. Por isso que todas as pregações do Evangelho, todos os livros, literaturas cristãs que você lê, vai falar alguma coisa, nem que seja uma coisinha do velho Abraão, porque ele confiou em Deus. E o homem que confia em Deus, ele entra para a história, ele marca a história, ele marca a sua vida, marca a família, ele marca a sua geração, ele deixa um legado, um exemplo, a vida. Ainda que ele sofreu, ele confiou em Deus, não duvidou de Deus. Ainda que para sofrer, padecer por um espaço de tempo, leia a Bíblia, ele ainda assim não duvidou de Deus. Foi morar em cabanas, diz a Bíblia, até Deus lhe mostrar a sua cidade. Foi morar em cabanas até Deus dar a sua herança. Foi morar em cabanas, e nas cabanas ele não murmurava, não blasfemava contra Deus, porque Deus não havia prometido cabanas para ele, mas uma cidade. E ele sabia que aquele que chamou, que prometeu, era fiel para cumprir a sua palavra. Foi ridicularizado, na verdade, mas não questionou. Ele, diz aqui aos Hebreus capítulo 11, versículo 8, obedeceu a Deus olhando para o invisível. Ou seja, independente dele estar ou não entendendo, estar ou não vendo, independente dele saber ou não onde estava a terra, em que direção ela estava, a palavra de Deus para Abraão foi o suficiente. Tomara que, nesse programa de hoje, a palavra de Deus seja o suficiente para você. Você que estava orando e falando, Deus, fala comigo. Deus, eu preciso de ti. Deus, eu estou vivendo uma situação tão complexa, tão difícil. Somente o Senhor poderia me ajudar. Eis aí a voz de Deus falando com você. Confia em sua palavra, em sua presença, no poder que há no Evangelho, na loucura da pregação. Confie em Deus. Abraão confiou em Deus acima de todas as coisas. E eu creio, meus amados ouvintes, que para um filho de Deus, que é guiado por Deus, ele terá o mesmo resultado que teve Abraão. Confiança em Deus. Ele terá, creio que a palavra de Deus, ela irá se cumprir na vida daqueles que, como Abraão, também confiaram plenamente em Deus. Independente de qualquer coisa, não importa, ouvinte. Não importa se o teu professor na universidade é um ateísta, se ele é um cético, que não crê em Deus, que criou os céus e a terra e todas essas belezas que há no mundo, e o homem trabalha para poder destruí-la. Não importa se esse mundo não ouve mais a voz de Deus ou não crer mais, está desvalorizando a eficácia, o poder que há na palavra. Você foi criado para crer em Deus, para adorar a Deus. Ouça a sua voz. O Pai está em busca, o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Deus está com a sua assinatura em cada célula da vida, mostrando que é tudo dele. Ele criou todas as coisas para louvor e para a glória dele. Confia nele. Tome a palavra dele como seu absoluto. Por que não confiar nele, não tomar a palavra dele, sendo que tudo foi feito por ele? A menor de todas as folhas prova a inteligência divina, criadora, por detrás de tudo. Eles podem não crer em Deus, o mundo pode não crer em Deus, muitos podem não crer no poder que existe nessa palavra, que a palavra é o suficiente para endireitar, transformar, resolver todo e qualquer problema na vida daquele que a tomá-la, a obedecê-la, a honrá-la. Muitos não conseguem crer na palavra de Deus, mas crê na palavra de homens corruptos, que os engana o tempo inteiro e os rouba o tempo inteiro. Muitos não podem crer em Deus, o Criador dos céus e da terra, o qual Abraão creu, mesmo sem vê-lo e sem tocá-lo, mas creu pela fé, porque a fé declara e mostra e revela o invisível. Muitos não podem crer no quão suficiente, quão poderoso, quão real é Deus, mas quão contraditório. Eles conseguem crer em baratas como Deus, conseguem crer em vacas, em ratos como Deus,
conseguem crer em árvore, em sol, em lua como Deus, e até mesmo em si mesmos como Deus. Todos nós somos um Deus. Crê até que o homem é o próprio Deus. Ou seja, é como disse Paulo, a criação e a criatura sendo reverenciada no lugar do Criador. O vaso sendo mais honrado do que o oleiro, aquele que o fez, o moldou. Existe uma Bíblia, meu amado, e essa é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o suficiente para o Filho de Deus. Foi o suficiente para Abraão e será suficiente para todos os filhos de Deus. Foi o absoluto para Abraão e será o absoluto para todo filho de Deus. Foi o suficiente para Abraão quando Deus o mandou sair em Gênesis 12. Foi o suficiente para Abraão quando Deus o mandou se separar de Ló, que só causava problemas e intrigas. Aquele que só tinha inclinação para a coisa do mundo, para as coisas que não agradavam a Deus. Mas quando Deus disse, é o teu sobrinho, mas separa-te dele, porque senão você terá que arrastar problemas e derrotas e aflições e sofrimentos sobre toda a tua vida. Quando Deus mandava, Abraão obedecia. Quando Deus falava, Abraão ouvia. Deus o chamou a sair de sua cidade e em busca de uma cidade a qual ele não conhecia. Ele obedeceu. Deus, em Gênesis capítulo de número 13, ele chamou a Abraão para poder separar-se de Ló, separar-se daquele que inclinava para o pecado, para o mundo, para Sodoma, aquele que os seus olhos brilhavam para Sodoma. Pode que foi doloroso separar-se do seu sobrinho Ló, que era criado com ele. Tinha afetos, tinha ligação, mas se Deus mandou ele se separar, ele se separou. Do que é que Deus está te mandando se separar nesse momento? Claro que não é da tua esposa, claro que não é dos teus filhos, claro que não é do teu emprego, dos teus amigos, mas Deus te chama a se separar da incredulidade, do pecado, daquilo que distancia o homem de Deus. Como diz a Bíblia em Isaías capítulo 59, que o pecado é uma muralha que separa o homem de Deus. Este Deus que está com o ouvido aberto para ouvir e a mão estendida para salvar, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus te chama a separar de alguma coisa como chamou Abraão a separar. Abraão se separou, os filhos de Deus também se separarão. Quando Deus falava, aquilo era o suficiente. Foi o suficiente quando Deus o mandou subir o monte, em Gênesis 22, e sacrificar o seu filho. Claro que ele não iria sacrificá-lo. Claro que aquilo era apenas um teste. Aquilo era apenas para deixar uma demonstração de fé. Claro que aquilo era apenas para ficar escrito na Bíblia que havia um homem que confiava em Deus acima de todas as coisas, de todos os afetos, de todos os sentimentos. Ouvintes, para os filhos de Deus, aqueles não nascidos da carne, mas da água e do Espírito, para os filhos de Deus, ou seja, para aqueles que vivem pela fé, se a palavra de Deus falou para fazer ou não fazer, então ponto final. Não vai haver meio termo, a palavra será o suficiente. Sim, sim, não, não. O que passar disto é procedência do maligno, disse Jesus. Agora, quando começamos a querer dar um jeitinho nas coisas, pode ser que não confiamos inteiramente em Deus. Puxamos um pouquinho para um lado, para o outro, flexibilizamos, justificamos, remendamos. Pode que não sejamos realmente filhos de Deus, que confiam inteiramente no Pai Deus, em seu programa, em sua palavra. Observe na Bíblia para você ver os filhos de Deus. Foram homens que confiaram plenamente em Deus. A palavra era o absoluto deles. A palavra era mais do que o credo, o dogma, o manual eclesiástico da igreja. A palavra de Deus era o absoluto, era mais do que aquele regimento daquela denominação. A palavra de Deus era mais do que a ciência, mais do que a história, mais do que tudo que viesse para se opor e contradizer a Deus. A palavra é o suficiente para os filhos de Deus. É o suficiente para eles. Quem é o teu absoluto? Qual é a tua esperança?
Onde está a tua confiança, a tua segurança, eu pergunto? A ciência que muitas vezes falha, é ela o teu Deus, teu absoluto, a tua segurança? A religião, tão contraditória, nenhuma combina plenamente com a outra, e todas reivindicam ser o único caminho e a verdade única? Qual é a tua confiança? Onde você põe a tua esperança? Qual é o teu absoluto? Lembre-se dessa frase: a palavra de Deus tem que ser o suficiente para nós. Foi para Abraão, foi para Noé. Deus disse para Noé: faze uma arca para ti de gofer, aquela madeira leve, fraca. Foi escolha de Deus aquela madeira leve e fraca. Noé entendia de madeira, sabia que aquela não era a mais resistente, mas ele não fez o barco da madeira que ele achava ser a mais resistente. Ele ouviu a Deus. Se Deus escolheu aquela madeira frágil, ela suportaria. Se Deus te escolheu, você suportará, atenderá à sua vontade. Você o obedecerá, servirá ao seu plano. Noé entendia de madeira resistente. Noé sabia que gofe seria a menos indicada para suportar o dilúvio. Isso era a visão humana. Os carpinteiros a reprovariam de imediato, reprovariam o projeto. Os incrédulos dizem: barco fraco, frágil, não vai suportar, vai afundar. Porém, se Deus disse que aquela madeira suportaria, para Noé, independente de quantos críticos e censuras, ele ficou com Deus. Deixe o mundo te ridicularizar, te perseguir, te menosprezar. Lembre-se disso, meus amados ouvintes. Para o Filho de Deus, o que Deus disse tem mais peso, sua palavra tem mais peso. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Para Noé, aquilo foi o suficiente. Deus disse que choveria e ponto final. A ciência até provava o contrário, dizia que não havia água o suficiente para inundar a terra. Mas para Noé, a palavra foi o suficiente. A palavra era o seu absoluto. Meu amigo, faça como o salmista: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guarde a palavra em teu coração, e Deus abençoará o teu lar, a tua vida, a tua alma, em nome de Jesus Cristo. Amém.